Júlia, uma jornalista independente, tinha ouvido falar da lenda da mulher que chora no Rio São Francisco. Desde criança, ela era fascinada por histórias de fantasmas e fenômenos paranormais, e essa era uma oportunidade que não podia deixar passar. Decidiu viajar ao Brasil para investigar e escrever um artigo sobre o espectro que atormentava os habitantes da região. Júlia chegou ao pequeno vilarejo de São Miguel, às margens do Rio São Francisco, ao anoitecer. O ambiente era denso e úmido, e uma sensação de inquietação a envolvia enquanto se registrava numa pousada local. Os habitantes a olhavam com desconfiança, conscientes do propósito de sua visita. Na primeira noite, Júlia não conseguiu dormir. Ficou acordada em seu quarto, com a janela aberta, esperando ouvir o choro que tanto tinha ouvido nos relatos. Por volta da meia-noite, um lamento suave e lastimável começou a se misturar com o murmúrio do rio. Era um som dilacerante que parecia brotar da própria alma. Sem pensar duas vezes, Júlia pegou seu gravador e lanterna, e se dirigiu ao rio. Ao chegar à margem, viu uma figura feminina entre a névoa. A mulher estava de pé na água, com um vestido branco encharcado e os cabelos escuros cobrindo o rosto. Júlia tentou falar com ela, mas a figura desapareceu antes que pudesse pronunciar uma palavra. O ar se encheu de um frio penetrante que lhe arrepiou a pele. Ela sabia que tinha encontrado o espírito que procurava. Intrigada pelo que havia presenciado, Júlia decidiu investigar mais sobre a lenda. Visitou a biblioteca do vilarejo e revisou antigos jornais e documentos. Descobriu que a mulher fantasma era Maria Helena, uma jovem mãe que tinha perdido seus 2 filhos num trágico acidente no rio. Desesperada e consumida pela dor, Maria Helena se jogou no rio na mesma noite, jurando nunca descansar até encontrar seus filhos. A trágica história de Maria Helena coincidiu com o que Júlia havia presenciado. Decidiu então que devia documentar cada encontro e tentar entender a origem de sua maldição. Nas noites seguintes, Júlia continuou ouvindo o choro. Cada vez que se aproximava do rio, a figura de Maria Helena aparecia por alguns segundos, sempre chorando, sempre procurando. Júlia instalou câmeras e gravadores, tentando capturar alguma evidência tangível do que via. No entanto, cada vez que revisava as gravações, só encontrava sons distorcidos e sombras borradas. Uma noite, enquanto revisava as gravações, ouviu um sussurro entre os soluços: "E meus filhos, e onde estão meus filhos?" A voz era dilacerante, cheia de uma dor eterna. Determinada a ajudar, Júlia decidiu tentar se comunicar com o espírito. No entanto, algo saiu terrivelmente errado. Uma noite, ao realizar um ritual improvisado às margens do rio, Maria Helena apareceu, mas não como antes. Seu rosto estava desfigurado pela ira e desespero. Seus olhos, vazios e escuros, irradiavam um ódio profundo. Júlia ficou paralisada de medo. A figura espectral se aproximou lentamente, seus olhos fixos nos de Júlia. Nesse instante, Júlia sentiu uma dor aguda na cabeça, como se estivessem arrancando sua alma. Sangue começou a brotar de seus olhos enquanto caía de joelhos, gritando de agonia. No dia seguinte, os habitantes do vilarejo encontraram Júlia na margem do rio, incoerente com os olhos ensanguentados. Levaram-na à clínica local, onde os médicos não puderam fazer nada por ela. Júlia estava perdida num estado de loucura, murmurando constantemente sobre uma mulher e seus filhos. Os médicos do vilarejo não sabiam como tratá-la e sua condição piorava a cada dia. A notícia de seu estado se espalhou rapidamente, e os aldeões começaram a temer ainda mais o espírito de Maria Helena. Ninguém se atrevia a se aproximar do rio ao anoitecer, por medo de sofrer o mesmo destino que Júlia. Miguel, um jovem cético e amigo de Júlia, decidiu investigar o ocorrido. Chegou ao vilarejo com a intenção de descobrir a verdade e ajudar sua amiga. Os aldeões lhe contaram sobre a maldição e como o espectro de Maria Helena havia se tornado uma entidade maligna. Miguel se dirigiu ao rio, armado com sua câmera e gravador, decidido a enfrentar o espírito e encontrar uma solução. Na primeira noite, ouviu o choro distante e sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Sabia que devia proceder com cautela. Miguel começou a investigar a história de Maria Helena com mais profundidade.
Descobriu que os filhos de Maria Helena não tinham morrido acidentalmente, mas tinham sido vítimas de um sacrifício ritual realizado por uma seita secreta do vilarejo. Essa seita tinha sido responsável pelo desaparecimento de várias crianças ao longo dos anos, mas conseguirá manter suas atividades em segredo. Miguel confrontou os anciãos do vilarejo com suas descobertas, mas eles negaram qualquer conhecimento da seita. Determinado a descobrir a verdade, Miguel decidiu procurar mais evidências nos registros históricos do vilarejo. Uma noite, enquanto revisava os documentos antigos, Miguel encontrou uma carta que detalhava os rituais e as atividades da seita. Decidido a pôr fim à maldição de Maria Helena, levou a carta à margem do rio e começou a recitar uma oração de libertação. O ar se tornou denso e o choro de Maria Helena se intensificou. De repente, a figura espectral apareceu diante de Miguel, seus olhos cheios de desespero e ódio. Miguel manteve seu olhar fixo no dela, apesar da dor e do sangue que começava a brotar de seus olhos. Em meio à dor e confusão, Miguel continuou recitando a oração, rogando pela libertação das almas dos filhos de Maria Helena. De repente, uma luz brilhante envolveu a ambos. As crianças apareceram, seus rostos cheios de medo e tristeza. Maria Helena, ao ver seus filhos, parou de chorar e se aproximou deles, seu rosto se transformando numa expressão de alívio e amor. Nesse instante, a luz se intensificou e as figuras espectrais começaram a se desvanecer. Miguel acordou na manhã seguinte, fraco mas vivo. A maldição de Maria Helena tinha sido levantada e o Rio São Francisco voltava a ser um lugar de tranquilidade. Júlia, ainda afetada pela experiência, começou a se recuperar lentamente, embora nunca pudesse esquecer o que tinha vivido. O vilarejo de São Miguel voltou ao normal, mas nunca esqueceram a bravura de Júlia e Miguel. A lenda da mulher que chora no rio se transformou numa história de redenção e esperança, um lembrete de que, mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma possibilidade de encontrar a luz. No entanto, alguns ainda afirmam que, nas noites mais escuras, é possível ver uma figura de mulher na margem, observando com um sorriso triste, agradecida pela ajuda que finalmente a levou à luz eterna. Obrigado por assistir Pesadelo à Meia-Noite, espero que tenham gostado dessa história aterrorizante. Por favor, inscreva-se e clique no botão gostei. Até logo, gente!